Olá! Se você é proprietário de um imóvel rural que não está sendo destinado para nenhuma atividade agrária ou se tem interesse em transformá-lo em imóvel urbano para implantação de algum empreendimento imobiliário ou promover uma regularização urbana, assiste esse vídeo porque eu vou te apresentar o que você precisa saber sobre descaracterização de imóvel rural para fins urbanos. Antes de falar sobre descaracterização de imóvel rural, gostaria de esclarecer que o imóvel rural é definido como toda a extensão contínua de terra com destinação efetiva ou potencial agrícola, pecuária, extrativista, vegetal, florestal ou agroindustrial, que esteja localizado em zona rural ou em perímetro urbano. Ao contrário do que muitos pensam, a definição ou caracterização de imóvel rural, ela não é determinada pela sua localização geográfica, ou seja, se urbana ou rural, mas sim pela sua destinação agrária, ou seja, o tipo de atividade que nele é desenvolvida. A descaracterização de um imóvel rural para fins urbanos, ele ocorre justamente quando ele perde a sua destinação agrária, cujo fato ele pode ocorrer em relação à totalidade da área ou apenas parte dela. Quando o imóvel perde a destinação que o caracterizava como rural, deve-se requerer ao INCRA o cancelamento ou atualização cadastral do imóvel junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural, CNCR, que poderá desdobrar em duas operações. A primeira é o cancelamento do cadastro do imóvel quando ocorrer a descaracterização da área total do imóvel, isto é, quando há a perda total da destinação agrária. A segunda é a atualização cadastral da área remanescente, quando a descaracterização da área ocorrer de forma parcial. Nesse caso, a parte que perder a destinação agrária, ela será cancelada, enquanto a área remanescente ela será apenas atualizada, ou seja, ela permanecerá cadastrada como rural. Em relação às providências cadastrais, saiba que, de acordo com as normas de direito brasileiro, todo imóvel rural tem que ter o cadastro administrativo junto ao INCRA no Sistema Nacional de Cadastro Rural, sob pena do imóvel ficar indisponível. É a partir desse cadastro que o INCRA emite o CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, que é indispensável para diversas negociações imobiliárias, pois sem o CCIR, os proprietários não podem desmembrar, não podem hipotecar, vender, prometer vender seu imóvel, assim como nas sucessões causa-morte, nenhuma partilha amigável ou judicial poderá ser registrada nem homologada pela autoridade competente sem o CCIR, pois é através deste cadastro que o INCRA administra e executa seus objetivos estatutários de controle, ordenação fundiária no país. Assim como é obrigatório ter o cadastro do imóvel rural, quando ocorre a descaracterização total ou parcial do imóvel rural, o cancelamento ou atualização cadastral também é obrigatório. Esse requerimento de cancelamento ou atualização cadastral pode ser realizado pelo respectivo titular do imóvel, proprietário ou possuidor, ou pelo município de localização do imóvel. Em ambos os casos, o requerimento deve ser dirigido ao superintendente do INCRA, mas sempre que o pedido de descaracterização for feito pelo município, o INCRA deve notificar os interessados para que se manifeste sobre o pedido, para depois deliberar sobre o deferimento ou indeferimento de eventual pedido de descaracterização. Ressalto que, se eventualmente um ou mais imóveis forem alcançados pelo avanço da área urbana, o município não tem competência para descaracterizar o imóvel rural de ofício e nem escrevê-lo como sendo urbano, sem observar o prévio procedimento de descaracterização junto ao INCRA, porque isso gera a bitributação, ou seja, a incidência de dois tributos, o IPTU e o ITR, sobre o mesmo imóvel. Faço essa observação porque a ocorrência de bitributação por inobservância do procedimento de descaracterização de imóvel rural tem sido cada vez mais comum, pois muitos municípios estão fazendo a inscrição de imóveis urbanos de ofício, lançando e cobrando IPTU de imóveis que ainda estão caracterizados como rurais no Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais, sem observar, portanto, o prévio procedimento de descaracterização definido em lei. Acaso
casos, inclusive, em que o proprietário se dirige à Secretaria Municipal, por exemplo, para solicitar a declaração de que o imóvel está inserido numa área urbana, que é uma das providências preliminares ao procedimento de descaracterização, mas ao invés do município fornecer apenas a declaração, ele se vale desta solicitação para fazer o imediato cadastro imobiliário do imóvel, que ainda é rural, como sendo urbano, e ainda realiza o lançamento e cobranças de IPTU dos últimos 5 anos. Obviamente que isso acaba gerando muitos entraves, principalmente no processo de expansão e implantação de empreendimentos imobiliários, como é o caso, por exemplo, quando há interesse de implantação de condomínios, loteamentos urbanos e comerciais em áreas que perderam sua vocação agrária. Então, nesses casos, além de ter que lidar com a cobrança indevida do IPTU e às vezes até multas aplicadas pelo município, os interessados continuam obrigados a proceder à descaracterização junto ao INCRA e à atualização cadastral do imóvel perante o cartório de registro de imóvel, por meio da averbação do cancelamento do cadastro rural. Somente depois de concluído todo o procedimento é que se pode iniciar um projeto de loteamento ou incorporação. Sempre que um registrador de imóveis receber um comunicado de descaracterização de imóvel rural, seja requerimento do titular do imóvel ou do representante do município, deverá proceder à transformação do imóvel, a atualização cadastral no caso, no registro imobiliário, por meio de um ato de averbação, cujo procedimento eu abordarei numa outra oportunidade, mas que é fundamental para a regularização imobiliária do imóvel, pois numa eventual negociação imobiliária, o cartório exigirá os documentos de acordo com a classificação registral do imóvel. Se urbano, ele vai exigir os documentos do imóvel urbano, se rural, os documentos compatíveis com o imóvel rural. Meu nome é Adriana Nobre e se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida, o seu comentário, compartilhe e siga o nosso canal para acompanhar novos conteúdos. Obrigada pela sua atenção e até a próxima oportunidade.